Não sei se vocês viram hoje, saiu um negócio do Trump que ele tá desarquivando John Kennedy. o Kennedy. Sim. Pô, só a morte do John Kennedy, o que tem de especulação Sim. e teoria conspiratória já assim. Infinitas. São vários livros, várias Sim. ideias e tudo mais, mas o que você tem achado disso aí? Não dá pra gente concluir nada? Por que ele, será que era desenterrar uma outra cortina de fumaça? Na verdade, primeiro, isso era uma promessa da primeira campanha dele, que ele não cumpriu. E aí ele falou, vou liberar os documentos do Kennedy. Aí, quando ele chegou ao poder em 2017, ele falou, olha só, não vou poder liberar não, porque o Mike Pompeo, né, depois virou diretor da CIA, e o Mike Pompeo, ele falou, ó, o Mike Pompeo me sugeriu a não liberar, porque ele me mostrou os documentos e eu vi. E se você tivesse visto, você ia concordar comigo que não era melhor liberar também, não. Nossa, aí ele mandou essa. Aí gerou mais problema. Aí o que a galera especulou, né? Que, sei lá, nos documentos mostrava que a CIA que matou o Kennedy. Aí isso ia ser um tiro no pé violento, né? Pros Pô, o seu próprio governo mata o seu presidente? Que papelão, hein? Então, eu não sei se esse que era o argumento. Agora, eu acho que vai acontecer o que se chama no meio da inteligência, que é um hangout limitado. O que é hangout, ou limited hangout, né, que eles chamam? É quando a população está exigindo uma resposta, e em vez de eles darem a resposta, eles soltam um pedacinho da informação para tentar satisfazer o clamor popular. Então foi isso. Então o que foi o motorista. Não. O motorista era Sim. um agente da CIA. Não, mas foi o motorista doido, sim. olha, matou o cara. Foram vários tiros também, vários lugares. Não tem como ser um único atirador, acho que isso é meio consenso. E eu acho que também, obviamente, não deve ter sido o Lee Harvey Oswald, né? Então, o que eu acho que vai acontecer, se é que ele vai apresentar alguma coisa? Ele vai dizer que o vice-presidente do Kennedy, o Lyndon Johnson, contratou um cara doidaço lá, que eu esqueci o nome desse cara, que era funcionário do Departamento da Agricultura, que chegou a ficar preso uma época por ter matado um cara que estava dando em cima da mulher dele, uma história assim confusa. Eles vão dizer que o Lyndon Johnson contratou um cara para matar o Kennedy para ele virar o presidente. Eu acho que é isso que eles vão falar. Vão botar na conta do Lyndon Johnson. Para quê? Para tirar a CIA da reta e talvez para tirar Israel da reta, porque tem uma teoria que foi Israel que estava envolvido. Por quê? Israel... Porque o Kennedy, nessa época, Israel estava querendo ter bomba atômica e ele foi contra. Ele não deixou e ele começou a empatar um monte de projetos de Israel. Então, tem uma lenda, né, separando teoria da conspiração de fato, existe uma lenda nesse universo aí desses estudos de que foi um consórcio entre a CIA e Israel. Aí o Trump vai falar, foi nada disso, foi o Lyndon Johnson. Já morreu mesmo, vou queimar o filme dele. E eu acho que... A família que aguente agora. É a família que né, imagina os netos, meu avô não fez isso não, pô, tá de brincadeira. Mas eu acho que o Lyndon Johnson, provavelmente ele tinha esses problemas, ele tinha algumas capivaras também. Não é que vai ser mentira, é porque não foi só o Lyndon Johnson. Dá pra chegar lá sem capivara? Não tem como, impossível. Na verdade Você viu que estão queimando agora a Fernanda... É pré-requisito para poder ser controlado, chantageado. A Fernanda Montenegro, você viu que agora estão queimando a Fernanda Montenegro nos Estados Unidos? Não vi, não. Não, por quê? E aí já estão dizendo, já teoria da conspiração, separar as teorias, né? A Fernanda Montenegro ou a Fernanda Torres? Torres, desculpa. Porque resgataram umas atuações de blackface dela, das antigas. Pô, quem não fez blackface, né? Anos 90 no Brasil, imagina. E aí TV agora pirata lá fora, da vida. Estados Unidos. Isso tá tipo assim, Estão fazendo? Atriz que é indicada tem histórico de blackface no Brasil. Robert Downey Jr., né? Fazia Você direto. pode colocar várias coisas. Fez um filme aqui da Tropa, não sei o quê. Mas colocar que a Fernanda Torres tem um histórico de... Ridículo, aí já é demais, ridículo. né? É uma barra que... Ridículo. Uma hipocrisia total. Quem não fazia, todos os comediantes faziam. Todos. Nos Estados Unidos, Brasil, na Europa, todo mundo fazia, era normal. É ridículo. E as tarifas aí de importações americanas ali, não só, a gente voltando, ele tá querendo... Sim. E aí não fecha um... Esse daí é o mais intrigante, porque quando mexe no comercial ali, a resposta, vocês falaram uma coisa muito legal, você falou, né? O cara às vezes tá exercendo pogueira, eu gostei que você falou, o cara dá chega pra lá e mostra aqui, ó. Serviu de Judas ali, né? E que tem a ver com o estilo de negociação do Trump, concordo, ele é ele é mais contundente, ele ancora lá em cima. Ele começa depois, tenso pra depois aliviar, né? Pra aliviar. Se você se isso virar, com certeza, aí as embaixadas pelo mundo,
a galera observa isso e fala, ele vai fazer assim. Esses truques lógico. não funcionam muito tempo. O pessoal que agora sempre foi pacífico e agora está preocupado com isso também são os dinamarqueses, né? Pô, da Groenlândia, A você tá Groenlândia. falando? O Trump já falou que vai meter tarifa violenta se eles não quiserem vender a Groenlândia. E aí os caras estão meio grilados e hoje estão dizendo que os franceses estão falando que se ele for para cima da Groenlândia, eles vão mandar tropa para defender a Groenlândia e a Noruega. Ao nível que a gente chegou. Né? Na verdade, a pergunta deveria ser por que ele está tão interessado na Groenlândia? Eu penso mais como rota comercial logística, a Groenlândia. Eu acho que tem a questão do lítio também, porque tem muito lítio. E a grande questão é a seguinte, se a inteligência artificial é a grande tecnologia do momento, ou do futuro, que vai definir a dianteira não só comercial e tecnológica, mas bélica também, vai precisar de uma quantidade absurda de energia, gigantesca, monumental. Então já está colocado na mesa um problema energético. Então, para conseguir vencer essa corrida, tem que ter energia demais. Então você vê a China investindo em usina de tório, fazendo aquela fusão, eles têm aquele mini sol lá onde eles estão fazendo as fusões, atingiram não sei quantos 1000 graus lá, né? Então é uma luta pela energia. Parece que uma das próximas lutas será para quem vai ter o acesso às melhores energias. Então, segundo essa ideia, a Groenlândia tem essas fontes, o Canadá também tem muita riqueza natural ali que pode ser capitalizado para energia. Andou incomodando os canadenses também. Sim, então ele começou falando do Canadá, né? Exato. O Canadá vai virar o estado número 51, né? A gente vai... Vocês não acham isso, canadenses? Aí ele viu, até os canadenses querem. Acho que nenhum canadense acho que respondeu. Eu falei, eles querem, mostra. Então, o Canadá tem muita riqueza natural, muito petróleo, muito gás, né? Tanto que aquele gasoduto que ele estava fazendo, que era o Keystone Pipeline, né? Que no primeiro minuto do governo Biden em 2021, a primeira coisa que ele fez foi cancelar o Keystone Pipeline, que era esse gasoduto que vinha do Canadá para os Estados Unidos, e ele acabou com 3 mil empregos naquela assinatura, né? A galera chiou, foi uma coisa horrorosa. Então, assim, busca por energia. Tem muita base americana ali também. A gente sabe que aquela região do Polo Norte é estratégica para uma possível guerra nuclear, porque os mísseis balísticos intercontinentais têm que passar por ali. Se ele está saindo da Rússia para chegar nos Estados Unidos, então monitorar aquela região é fundamental. Tem algum sistema ali antiaéreo também. Então acho que tem esse aspecto bélico e tem esse aspecto energético. E uma coisa que é interessante nessa conversa da busca pela energia é um paradoxo chamado paradoxo de Jevons. Jevons era um economista britânico que o paradoxo é o seguinte: quanto mais eficiente uma tecnologia se torna, mais demanda tem do consumo desse tipo de produto. Um exemplo, se a energia ficar muito barata, né, se eles conseguirem fazer fusão a frio, tiver energia abundante, é igual aquele cara que instalou energia solar em casa. O que ele faz? Ele deixa o ar ligado o dia inteiro, ele deixa a piscina ligada. Então, quanto mais barata é uma tecnologia, mais tem uso, mais tendo uso, mais tem demanda, e fica como se fosse uma demanda infinita. Então, a grande preocupação é, se a gente conseguir uma energia abundante para alimentar a inteligência artificial, se a gente baratear para todo mundo, a demanda vai ficar infinita, a gente não vai conseguir dar conta. Então, os caras estão falando que é aí que entra essa ideia da quarta revolução industrial, do Fórum Econômico Mundial, e entra a ideia do grande reset. Do você não vai ter nada, mas vai ser feliz. A ideia é o seguinte: a gente vai ter uma abundância fenomenal, mas a gente não pode deixar essa abundância chegar na população toda. Porque senão, pelo paradoxo de Jevons, vai ter uma demanda infinita de energia. Então, chegar para a população e falar assim: não precisa... Para que um carro? Né? Para que ter tanto conforto? Vamos fazer uma cidadezinha onde em 15 minutos você faz tudo a pé. Né? Oxford já é isso, né? Não precisa de carro, você vai a pé. Aí entra o crédito de carbono. O crédito de carbono, na verdade, é uma maneira de impedir o cara de acessar essa abundância e fazer o paradoxo funcionar. Então, você não precisa mais ter nada. Você não vai ter nada, mas vai ser feliz. Você vai morar numa cidadezinha, a escola vai ser do outro lado da rua, a padaria também, você não vai precisar de carro. Então,
você não vai usufruir desse benefício. Enquanto... É o comunismo capital. É uma nova... É exatamente isso. Um novo descobrimento. Tipo Civilization, a gente vai descobrir um bagulho que é o comunismo do capital. Isso o capital, aí. ele vem, monopoliza e põe todo mundo comum igual. Tem, um novo tem tipo gente que de... fala que é o neofeudalismo marxista. Isso aí. Neofeudalismo, olha isso. Você não tem nada, mas é feliz. No feudalismo o cara trabalhava a terra do suzerano, né? Sim, o vassalo sim. ficava ali só cuidando da terra, a terra arrendada do cara. Né? A Apple já é meio assim, né? Hein? A Apple já é meio assim. Já, total. Ela já renda ali. Não, pode fazer o que você quiser. Isso. Faz seu app, faz seu negócio, Fica mas 30% pega pra mim. Cai, mas a renda básica universal, então é isso. Exatamente, é isso. É isso. Deixa a galera vivendo. É exatamente isso. Então, assim, a inteligência artificial vai demandar energia absurda, mas o que eles vão fazer? Eles vão tirar todos os empregos para achatar a demanda, achatar o consumo, impedir a inflação e esse paradoxo. Eles vão ter acesso a essa abundância que o pessoal lá da Universidade da Singularidade, né? Pô, esqueci o nome do cara. Ele tem um livro chamado Abundância. Ele fala que a tecnologia vai trazer uma abundância absurda para a humanidade. Só que aí você percebe que é uma abundância só para a elite. Eles não vão deixar a população entrar nesse jogo. Para a população, eles vão vender a ideia do grande reset. Você não vai ter nada, mas vai ser feliz. A inteligência artificial vai gerar trilhões e a gente vai te dar uma mesada. É só tu escanear a retina lá na nossa órbita. Mas basta ver qualquer avanço tecnológico, né? O pessoal fala, sei lá, putz, estão robotizando os empregos. Isso é inevitável. Sim, sempre Só que aconteceu. Porque não existe a preocupação em recolocação dessas pessoas. Sim. Na lógica capitalista é assim, pessoas são custos, são recursos, eu ponho robôs, podem ser mais caros, mas eles não reclamam, não quebram, não não tira licença maternidade, não fica doente. É o galpão da Amazon, é o galpão da Amazon. Tecnicamente, se é mais eficiente, é melhor porque eles vão achar outros empregos. Exato, aí, teoricamente, se o livre mercado, o cara vai ter que se adaptar, né? Como se o conhecimento, o aprendizado para as novas coisas fosse na velocidade de construção de um robô, né? Sim. Mas, e aí você tem um outro problema que é as pessoas, na hora da sua alocação, das suas habilidades, Sim. ao longo do tempo, a produtividade só aumentou. Para você construir uma casa em 1800, você tinha uma técnica, com determinadas matérias-primas. Demorava, determinadas engenharias, exatamente. Recursos, mão de obra e tudo mais. Hoje você tem, sei lá, impressora 3D construindo uma casa. Sim. Mas a população que era usada para trabalhar nisso, já que eu demando menos esforço humano, né? Você pode olhar, você que trabalha dentro de uma empresa aí no seu escritório, antes, sem Excel no mundo, como que você acha que a contabilidade fechava? Sim. E agora com o Excel? A pergunta é, você trabalha menos e ganha a mesma coisa que antes porque a produtividade aumentou? Não. Você trabalha a mesma coisa, a tecnologia não entra para emancipar o homem e viver. Ela só entra para atender, né, a linha do capital. O capital ele se multiplica mais em cima ou menos. disso. Como mais ou menos? Eu acho que tem um ponto adicional. Não tem mais ou menos, Tem um ponto adicional, tem. Que é o ponto dos carros. Um carro nos anos 70 não tinha ABS, direção hidráulica, não tinha um monte de coisa. Igual uma casa. Ar-condicionado? Se construir uma casa hoje, como se construir em 1.500, você vai gastar 40 mil reais. Mas construir uma casa hoje com ar-condicionado, bagulho central, com uma pia não sei das quantas, vai gastar 1 milhão, 2, 3. Sim. Então, não, as casas antigamente também eram tão baratas quanto você tinha classes sociais, o cara construía a casa de madeira, o cara... Mas digo, era outro a negócio. construção base, uma construção por metro quadrado, no passado e hoje, você pegar uma construção igual, ela ficou muito mais barata. Muito mais. Não, basta ver quanto que é o preço do metro quadrado em qualquer lugar do mundo. Mas você falando do terreno ou da construção? Tudo, a construção envolve tudo isso. Você vai morar onde? Não, mas na construção, aí é o terreno. Sei mas lá, beleza, você é uma construtora? Você, não sei, quem você está defendendo? Não, qual que é o meu ponto? Assim, meu ponto é, a tecnologia nunca chega para ajudar a gente de fato. Ela pode dar, você pode se dar bem usando tecnologia, mas você vai ter que empreender, fazer alguma coisa. Você não vai trabalhar menos por conta do... Mas eu entendo, o caso do carro trouxe segurança, mas é porque... Acho que é o outro lado dessa moeda. As conquistas sociais. O Marx, por exemplo, ele olhava a tecnologia não assim, um braço do capitalismo que vai destruir o trabalhador. Ele via com bons olhos. O fenômeno, Não, porque ele pensava o seguinte, o socialismo é uma transição para o comunismo. O comunismo é quando todo mundo vai ter tudo em comum. Não precisa de Estado, exato. A tecnologia iria produzir o que o trabalhador braçal produzia. Então a gente ia poder viver numa abundância, todo mundo ia ter tudo em comum
e as máquinas iam fazer o trabalho que antes o homem fazia para o homem poder ficar mais sossegado. Então essa é uma outra interpretação. Né? Que acho que é nesse ponto, Mário. Às vezes, dentro de um único fator, eu talvez não consiga enxergar toda a eficiência, mas pensa como que era registrar essa casa em 1950. Não tinha, você dava... Pensa como que é hoje. Falar, agora até não, mas tinha. Contratinho de gaveta. Contrato, lá, o cartório, que é uma mega... Né, não vou nem falar sobre cartórios, etc. Instituição medieval. Salve exatamente. Eu tinha que ir até o banco. As pessoas tinham que ir até o banco. Abrir o ficheiro lá, pegar a ficha. Então, mas aí essa eficiência toda, legal. Então você tinha que sair um dia do trabalho para convencer teu chefe, aí, pô, vou ter que ir no cartório, comprei uma casa. Libera aí, vou sair mais cedo. Exatamente. Aí um dia você mesário. Seu carro não era tão rápido quanto era hoje e tudo mais. E as pessoas tinham casa, as pessoas tinham um padrão de vida, talvez não tinham vacina na época, né? Morriam de difteria e tudo mais. Sim, tem coisas, só que hoje, com tantos recursos, com tantas abundâncias, pessoas ainda, a gente falou tantas vezes isso aqui, né? Semanas ainda de 5 dias, agora volta ao presencial. A galera não aguenta mais. Esses sintomas, não estou falando assim, o que, ó, não é um achismo, é a realidade, é o fato. Você pega, entrevista a galera na rua, conversa com a galera, o cara fica 2 horas num busão para chegar lá e depois ele não consegue comprar a casa dele. O cara, isso vai gerar um efeito, tá gerando um efeito não só no Brasil. Olha os agricultores na França protestando contra os produtos brasileiros, o agro brasileiro, que a gente não faz parte, a não ser que você tenha uma grande fazenda. Mas tudo isso vai pro efeito... Não tem. Então, a gente não participa. Então, os caras estão protestando lá. Fizeram uma greve geral na França, ficou 1 semana sem lixeiro, né? Recolher. Ficou uma podridão lá. Aí mostrou um pouco, né? O cara que não tinha rato na frente de casa acordava com o Mestre Splinter abrindo a geladeira. Não era? Ficou com a capivara no ratão. Então, aí como que você contém isso? Aí você tem que ir cedendo. Opa, eu não posso cortar a aposentadoria, vai tentar mexer na lei. O Macron quase se ferrou de vez mesmo. Teve que trocar ali o parlamento ali para continuar, né? Eu acho que isso vai muito no efeito dopamina das pessoas, na real. Muita eficiência que a gente ganha como humanidade, a gente perde por aproveitadores que vão entender algum caminho de como extrair o dinheiro das pessoas e usar a mente delas para extrair. Então, por exemplo, há 20 anos atrás não tinha, por exemplo, o bet. Bet online. Você fala de bet. Não, atingia outras pessoas com o jogo do bicho, etc. Isso que eu ia falar. Mas outras pessoas não atingiam. Era analógico, o bet era analógico. Era analógico, exatamente. A pessoa vai a pessoa vai tendo adicionais e ela vai gastando em coisas. Você acha que a gente precisava consumir o tanto de itens que a gente consome hoje? Sim, nos Estados Unidos, né? Fizeram uma leitura que são 300 mil itens. Sim. A média numa casa americana. É legal isso aí, você... É uma doideira, assim. É loucura. Vai falar que a gente trabalha em cima do desejo. Vai falar que a gente não tem dinheiro para a sociedade viver em harmonia? É que esse equilíbrio sempre vai puxar cordas para quem sabe tirar dinheiro dos outros, vai tirar, pô. Aí, você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.